A Bíblia está repleta de punições fabulosas infligidas por um Deus vingativo. Essas lendas de morte e destruição podem não estar apenas no passado da humanidade, mas também no seu futuro. O mundo moderno ainda está sujeito ao mesmo tipo de catástrofe que se lê na Bíblia. Mas se tivermos de enfrentar a ira de Deus novamente, talvez seja muito pior. Inundação, praga, fogo, apocalipse. A ira de Deus. Imagine se o nosso mundo fosse transformado por uma tempestade esmagadora. Um dilúvio de proporções globais que provocasse avalanches de água entre os arranha-céus de Nova York. Uma inundação cataclísmica que varresse a Ásia e as grandes capitais da Europa. Do espaço seria uma visão inimaginável. Um oceano compacto cobrindo completamente todo o planeta. Será que essa grande inundação faz parte do nosso futuro? As páginas da Bíblia são uma verdadeira coleção de catástrofes. Uma análise mais cuidadosa revela que uma série de desastres naturais verdadeiros pode ter inspirado as lendas bíblicas. E que eles ainda estão entre as grandes ameaças que pairam sobre nós nos dias de hoje. A questão é saber se eles voltarão a acontecer e quando isso ocorrerá. Esse tipo de coisa ainda repercute hoje em dia. E, em parte, é porque as pessoas leem a Bíblia como se estivessem nela. Por isso, as catástrofes naturais da Bíblia causam impacto até hoje. E as pessoas talvez ainda tenham um pouco de medo e se perguntem se elas não podem acontecer de novo. Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus cria todo o universo em 6 dias e o destrói nas 10 páginas seguintes. Deus mandou o dilúvio para punir a humanidade, porque as pessoas tornaram-se corruptas, tornaram-se más, e ele quis praticamente começar do zero, quis se livrar de todo mundo, quis que as águas levassem aquelas pessoas para longe. Acredita-se que há aproximadamente 7.000 anos, uma grande inundação atingiu a região do Mar Negro, cobrindo uma área de cerca de 100.000 quilômetros quadrados. Seria essa a inspiração para a história da ira hídrica de Deus? O Mar Negro fica ao norte da Turquia e está ligado ao Mediterrâneo por um canal chamado Estreito de Bósforo. Mas em 1998, 2 geólogos apresentaram a teoria de que o estreito nem sempre existiu. Segundo essa hipótese, há cerca de 8.000 anos, as águas do Mediterrâneo invadiram de forma catastrófica a bacia do Mar Negro. Quando a represa natural do Bósforo finalmente cedeu, todos os oceanos do mundo estavam empurrando as águas para dentro do Mar Negro. Essa hipótese, conhecida como dilúvio do Mar Negro, sugere que um volume gigantesco de água salgada do Mediterrâneo invadiu o Mar Negro com resultados catastróficos. Para a população da região foi um desastre que só poderia ser interpretado como ira divina. Seria algo como as cataratas do Niágara, mas provavelmente 20 vezes maior devido ao volume de água necessário para atravessar aquela área e encher a bacia. Em 2000, o oceanógrafo Dwight Coleman e sua equipe começaram a mapear o fundo do Mar Negro, em busca de indícios da inundação.
O que estamos vendo aqui é um software de visualização. Podemos nos movimentar por aqui e praticamente acompanhar o trajeto do nível do mar na sua subida, à medida que as águas fluíam para dentro do Mar Negro. O canal aberto pela água do mar revela a dimensão do dilúvio. Está bem claro que um canal muito profundo foi aberto quando essa água atravessou o fundo do Mar Negro. Para mim, isso indica que havia um grande volume de água fluindo e que esse fluxo se deu em grande velocidade. Quanto mais rápida a corrente, mais devastadora a inundação. Mas, em última instância, foi a descoberta de conchas de água doce nas águas salgadas do Mar Negro que resultou na prova concreta do dilúvio. Há 7.400 anos havia moluscos de água doce no Mar Negro. Esta concha, de fato, prova que, em uma determinada época do passado, o Mar Negro era um lago de água doce. E por volta de 6.900 anos atrás foi que apareceu a concha de água salgada mais antiga. Portanto, em algum momento desse período de 500 anos é que a mudança aconteceu. Esse evento cataclísmico mudou a paisagem para sempre. Hoje é ciência. Na época, foi aterrador. Acreditamos que havia talvez milhares de pessoas vivendo às margens do Mar Negro na época do dilúvio. E todas essas pessoas foram desalojadas em consequência da inundação. Para os povos agrícolas primitivos que viviam às margens do Mar Negro antes disso, seria uma visão inacreditável. E pareceria, de fato, que o dilúvio era um evento mundial. Mas o que teria feito as águas do Mediterrâneo subirem a ponto de inundar as águas doces do Mar Negro? A teoria dos cientistas é de que tudo começou na última era do gelo. O mundo era muito diferente durante a última era do gelo. Antes de mais nada, havia uma camada de gelo como a da Groenlândia, com cerca de 3 quilômetros de espessura, que chegava ao sul à latitude de Chicago ou Nova York. Ela cobria todo o continente, de forma que era bastante gelo. Mas, há cerca de 11.500 anos, a Terra começou a se aquecer e o gelo que derreteu teve de ir para algum lugar. Obviamente, perdeu-se a placa de gelo de Laurentide com os seus 3 quilômetros de espessura. Ela se dissolveu, derreteu. Toda aquela água foi para os oceanos e o nível dos mares subiu dezenas de metros. A massa de terra que separava o Mediterrâneo e o Mar Negro não conseguiu segurar o excesso de água. Quando a barreira se rompeu, o mundo foi transformado. E esse evento que mudou o mundo pode acontecer novamente. Nossas mudanças climáticas estão acontecendo em um instante geológico. As calotas polares estão derretendo rapidamente e elas vêm sendo medidas por satélites que avaliam a perda de massa das gigantescas placas de gelo da Groenlândia e da Antártida. E essa diminuição do gelo parece que está se acelerando. O derretimento do gelo pode fazer com que o nível dos mares suba drasticamente outra vez. Lembre-se que já com os primeiros 90 centímetros de aumento no nível do mar, haveria 100 milhões de desabrigados nos litorais, perturbando não só o local onde as pessoas vivem, mas todo o curso das civilizações e sociedades. Especialistas acreditam que o desaparecimento total das placas de gelo da Groenlândia e da Antártica faria com que o nível do mar subisse quase 70 metros. Nenhuma força da natureza poderia provocar um derretimento tão grande do dia para a noite. Mas se as placas de gelo desaparecessem, nosso planeta se transformaria em um verdadeiro mundo aquático. Se chegarmos ao ponto em que tanto a Groenlândia quanto a Antártida derreterem, estaremos em um lugar radicalmente diferente. Seria o panorama mostrado por uma verdade inconveniente, com Nova York destruída, toda a costa leste dos Estados Unidos reconfigurada. Acabaríamos vivendo em um litoral onde antes eram as montanhas Apalaches. O mundo ficaria totalmente diferente. A Bíblia diz que depois do dilúvio, Deus prometeu nunca mais exterminar a vida na Terra.
Mas hoje há uma série de catástrofes cataclísmicas possíveis e não podemos ter certeza de que algo não acontecerá, de uma forma ou de outra. Se algumas das 10 pragas da Bíblia acontecessem hoje, o resultado poderia ser algo assim. Uma maré vermelha invadindo as águas em volta de Manhattan, transformando os rios Hudson e East em afluentes de sangue. Milhares de sapos tomando conta do centro da cidade. No alto, uma densa nuvem negra pairando no céu. São os enormes enxames de gafanhotos que circulam sobre a cidade, querendo devorar tudo o que encontram. Como iríamos reagir a essa sequência de catástrofes saindo de controle? O mundo moderno continua sujeito ao mesmo tipo de catástrofes que a Bíblia descreve. Ainda temos pragas, ainda temos terremotos, ainda temos todo tipo de tempestade violenta. E tudo isso ainda perturba muito a nossa vida. Mas se o mundo hoje fosse de repente bombardeado por uma série de cataclismos, um após o outro, fica difícil imaginar exatamente como iríamos resistir. Com 10 pragas, Deus se dispõe a destruir um império para libertar um povo. Os israelitas eram escravos no Egito, e o Todo-Poderoso queria que eles fossem libertados. Mas o faraó não queria ficar sem a mão de obra gratuita. O faraó não queria deixar que os israelitas partissem. E a situação tornou-se praticamente um duelo entre Deus e os egípcios através das 10 pragas. E cada vez que uma praga acontecia, aparentemente ficava pior e se tornava mais destrutiva. Êxodo, capítulo 7, versículo 17. Vou bater nas águas do rio Nilo, e elas se mudarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio ficará tão poluído que os egípcios sentirão nojo de beber a água do Nilo. Com a primeira praga, ficamos sabendo que a água toda se transforma em sangue. Portanto, não é só o rio Nilo, que, é claro, é um rio importante para os egípcios, mas também toda a água potável. Peixes mortos apodrecendo, calor escaldante, falta de água potável. Parece um filme de terror. Mas essa calamidade não só pode ter realmente acontecido na antiguidade, como acontece ainda hoje. Eu acredito que, lendo essa passagem da Bíblia, a maioria de nós que já estudou esse tipo de problema encontra uma descrição bastante fiel de uma maré vermelha. Maré vermelha é a proliferação excessiva ou explosiva de um certo tipo de alga que produz compostos neuroquímicos perigosos. Don Anderson é um cientista graduado do Instituto Oceanógrafo Woods Rowley e um dos principais especialistas em marés vermelhas. Quando uma proliferação desse tipo acontece, pode ser espetacular. A água muda de cor, ela pode exalar um cheiro muito ruim. A água pode ficar parecida com sangue ou com aspecto de sopa de tomate, de tão vermelha. Episódios recentes no Texas e na Flórida deixaram o litoral sujo com centenas de milhares de peixes mortos. Os peixes que ficam expostos a algumas toxinas dessas algas morrem em minutos. Uma morte muito, muito rápida. Várias dessas toxinas são muito potentes. Do ponto de vista humano, podem ocorrer envenenamentos, podem ocorrer episódios nos quais as pessoas ao longo da praia não conseguem respirar porque a toxina torna-se aerossolizada com o borrifo das ondas. Você começa a tossir, a ofegar e tem de se afastar do mar por causa dessa irritação. Em uma região como o Delta do Nilo, de um lado fica o mar e há também a água doce. E é nesse tipo de ambiente que vivem muitas espécies que causam a maré vermelha. Deixam a água vermelha, matam peixes ou tornam os peixes venenosos e assim por diante. Eu acho que essa é uma explicação mais consistente.
Uma maré vermelha desencadeia uma série de efeitos subsequentes e pode explicar a segunda praga bíblica, os sapos. Uma grande proliferação de algas pode baixar o oxigênio da água a níveis extremamente baixos, tornando-a inabitável. Se houvesse uma maré vermelha, não seria despropositado esperar que certos tipos de animais tentassem fugir da água devido a essa condição de pouco oxigênio. Eles não conseguem nadar, não podem ficar embaixo d'água, portanto não é impossível que após uma grande maré vermelha, os sapos não consigam sobreviver nessas condições e venham para a Terra. Eles morreram na Terra, desidratados e por falta de alimento. Seu alimento eram os insetos, e não havendo predadores para os insetos, era de se esperar que proliferassem os insetos voadores e rastejantes no Egito. Essas foram a terceira e a quarta pragas. As carcaças dos sapos e peixes mortos apodrecendo atraíram um enxame enorme de moscas que assolou os egípcios. Seguiu-se uma enorme infestação de piolhos. Lembre-se de que numa época em que não havia os antibióticos modernos, quando alguém sofria uma infestação de piolhos, os arranhões da coceira podiam levar a infecções que abriam as portas para doenças mais graves. Os seres humanos não foram os únicos afetados. As carcaças em decomposição e os insetos voadores podem transmitir bactérias mortíferas. Foi o que aconteceu na quinta e na sexta praga. O gado, de repente, começou a adoecer e a morrer. Uma afecção que causava pústulas terríveis. Aqui temos uma explicação maravilhosa de como uma alimentou-se da outra, como uma das pragas, como um dominó. Derrubou o dominó seguinte, da primeira até a 10ª. Atualmente, com os antibióticos, doenças bacterianas podem ser tratadas com segurança. Mas para os vírus não há uma solução tão fácil. E, como nos tempos bíblicos, os animais de criação estão na linha de frente das epidemias mortais. Podem ser vírus da gripe, que estavam anteriormente vivendo em aves, porcos ou outro tipo de animal, até que algum deles sofre uma mutação que permite viver também num hospedeiro humano. As recentes epidemias de gripe suína e gripe aviária são alertas que o ser humano não pode ignorar. Muitos epidemiologistas acreditam que é praticamente inevitável que, em algum ponto, novamente teremos um tipo de gripe aviária que sofrerá uma mutação que lhe permitirá se alojar em seres humanos e que será mais facilmente transmissível. E ela pode ser mais ou menos mortífera. Cercado por doença e morte, o povo do Egito estava de joelhos. Mesmo assim, o faraó não se abalou. Ainda faltavam 4 pragas, e a espiral de devastação estava longe de terminar. Para os egípcios, seu império estava em jogo. Mas hoje todo o nosso planeta poderia estar em perigo. E é até mesmo provável, em muitos casos, que um desastre muito grave acabe criando a possibilidade para outros desastres bastante sérios no futuro. A questão é, estamos preparados para algo equivalente às 10 pragas hoje em dia? Eu acredito que juntar as 10 pragas é querer destruir definitivamente toda uma cultura até que ela esteja morta e enterrada. Sem carne, sem peixe, sem água para beber. A 7ª e a 8ª pragas atingiram o celeiro do Egito. Uma enorme tempestade de granizo atingiu as plantações de trigo e um batalhão de gafanhotos famintos dizimou tudo em seu caminho. A Bíblia diz que foi a mais grave de todas as pragas, embora não tenha matado muitas pessoas ou animais. Mas o que ela fez foi matar a esperança de sobrevivência dos egípcios. Hoje, nosso próprio celeiro está ameaçado pelo aquecimento global, que causa mais secas e tempestades mais violentas.
É difícil determinar exatamente que problemas a humanidade terá de enfrentar com o aumento das temperaturas. Mas podemos dizer que o tempo vai ficar muito mais esquisito. Para a agricultura vai ser bem mais difícil. E estaremos diante de um planeta com mais pessoas. Juntando todas essas coisas, temos um quadro desanimador. De qualquer forma, são más notícias para a lavoura e para os agricultores. Um planeta mais quente pode também trazer o tormento de pragas modernas. Creio que a maior surpresa que o aquecimento global reserva para nós é o aumento das pragas. Os besouros de casca já estão mastigando as florestas do Canadá. Vemos que há mais mosquitos, com o aumento de todas as doenças que os mosquitos carregam, como, por exemplo, malária e dengue. São coisas que achamos típicas do terceiro mundo, mas com o aquecimento global, as áreas em que esses mosquitos conseguem sobreviver se expandem. Na Bíblia, a 9ª praga torna-se a demonstração máxima do poder de Deus. A escuridão total toma conta do Egito. Imagine a ansiedade deles. Será que o sol nunca mais vai voltar? O que iria acontecer com eles? As tempestades de granizo e a escuridão podem estar ligadas. Alguns estudos recentes sugerem que elas são prova de que a Bíblia registrou um dos maiores cataclismos do mundo antigo. 800 quilômetros ao norte do Egito fica a ilha grega de Santorini. No século XVI a.C., Santorini foi despedaçada por uma das maiores explosões vulcânicas dos últimos 10.000 anos. Foi 50 vezes maior que as erupções do Monte Santa Helena em 1980. Portanto, foi o maior evento ocorrido naquela região, no Mediterrâneo, nos tempos antigos. Teriam as histórias sobre a explosão de Santorini sido incluídas na Bíblia? Bem, uma explosão vulcânica desse porte geraria uma coluna de fumaça de 20 a 30 quilômetros de altura. Portanto, as pessoas veriam a chuva de cinzas caindo do céu. E veriam a escuridão, porque a nuvem de poeira cobriria a luz do sol. Recentemente foram encontradas provas materiais de que cinzas de Santorini chegaram ao Egito, a 800 quilômetros de distância. A prova material da presença das cinzas são as camadas de cinza encontradas em um lago do delta do Nilo. Portanto, sabemos que as cinzas foram naquela direção para o leste e caíram sobre aquela região. A erupção também pode explicar as tempestades de granizo devastadoras. A presença de cinzas vulcânicas pode causar instabilidade atmosférica, pode provocar chuvas e trovoadas. E nessas tempestades pode cair granizo também. Hoje, um dos mais famosos parques nacionais dos Estados Unidos é uma bomba-relógio vulcânica, que contém no ventre um potencial explosivo 100 vezes maior que o de Santorini. Yellowstone é um supervulcão e ele teve uma série de supererupções. A última foi há 600 mil anos. E analisando a história de Yellowstone, vemos que a cada 600 mil anos, mais ou menos, o vulcão tem uma nova supererupção. Portanto, podemos dizer que está mais do que na hora de ocorrer uma erupção dessas dimensões na caldeira de Yellowstone. Se a caldeira de Yellowstone entrasse mesmo em erupção novamente, se tivéssemos esse tipo de supervulcão hoje em dia, estaríamos diante de estragos de dimensões continentais. A explosão de Santorini teria matado milhares. Mas com 50 quilômetros de largura, se a caldeira de Yellowstone explodir, poderemos estar diante de uma situação bem pior. As cinzas na atmosfera deixariam o planeta inteiro mergulhado em um inverno apocalíptico. O total de mortos no mundo todo poderia chegar a 1 bilhão de pessoas. Portanto, a questão não é se o vulcão vai explodir novamente, mas sim quando. E não há como evitar. Na Bíblia, o que finalmente convence o faraó a deixar os israelitas partir não é a ruína do império, mas a morte do seu primogênito. A 10ª praga mata todos os primeiros filhos homens do império. Todas as famílias ficaram de luto.
E creio que, de certa forma, essa foi a força dessa praga em particular. E até isso pode ter sido resultado das pragas anteriores. As tempestades de granizo e os gafanhotos que destruíram as lavouras forçaram os egípcios a se alimentar do trigo armazenado. Mas os cereais podem criar fungos e toxinas mortíferos se guardados em silos subterrâneos. O fungo produziu uma poderosa substância química. É uma molécula biologicamente ativa que se chama micotoxina. E a menor quantidade dessas micotoxinas, ou seja, umas poucas moléculas, pode matar pessoas e animais rapidamente. E normalmente o primogênito seria o mais bem alimentado. Havia uma tradição de que o mais velho receberia 2 porções. Assim, eles estavam recebendo mais do que as crianças mais novas. Os irmãos recebiam e acabavam morrendo. As pragas destroçaram o império aos poucos. Mas em outro trecho da Bíblia, basta um instante para destruir uma cidade e seus habitantes. Infelizmente para nós, isso é verdade ainda hoje. Uma cidade onde o dinheiro fala alto, a diversão rola solta e gente bonita vive cada dia como se fosse o último. Agora imagine uma sombra escura descendo sobre o horizonte de Los Angeles. Brasas e cinzas começam a respingar do alto. De repente, o céu se abre e a ira de Deus se manifesta. Milhões de vidas são ceifadas em um instante. Já aconteceu antes. Gênesis, capítulo 19, versículos 24 e 25. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo vinda do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Muitos tentaram localizar no mapa essas famosas cidades do pecado. Na década de 1970, arqueólogos escavaram na região que hoje é a Jordânia 2 sítios de cidades abandonadas, que podem ter inspirado a lenda bíblica. Por volta de 1979, os arqueólogos sugeriram com muita hesitação que, se existe algum fundo de verdade na história de Sodoma e Gomorra, talvez as ruínas de Bab Edra e Numeira estejam praticamente na sua origem. Houve época em que a cidade murada de Bab Edra situava-se sobre uma grande colina de onde se avistava a planície do Mar Morto. Hoje restam somente os escombros, mas o cemitério da cidade revela sua importância. Mohamed Najjar é arqueólogo e ex-dirigente do Departamento de Antiguidades jordaniano. O cemitério de Bab Edra é enorme e nem todas as tumbas foram escavadas. Mas os pesquisadores chegaram à conclusão de que temos aqui pelo menos 20.000 campas. Até hoje há ossos humanos espalhados pela paisagem. Os cemitérios enormes são uma indicação do tamanho da população da região. Portanto, estamos falando de uma área densamente povoada e isso é muito raro para a Jordânia da Era do Bronze. Bab Edra aparentemente era uma grande cidade para a época, com provavelmente uns 2.000 habitantes. Portanto, parece que Bab Edra era uma cidade bastante importante no seu tempo. Uma civilização próspera viveu aqui durante mais de 600 anos. Mas por volta de 2350 a.C., os portões da cidade foram lacrados às pressas e ela foi misteriosa e completamente abandonada. Ninguém sabe por quê. A apenas 13 quilômetros de distância, a cidade de Numeira também mostra sinais de uma desocupação repentina.
Mas lá o motivo é claro. Aqui temos um depósito de cinzas de quase 60 centímetros de altura, inclusive algumas superfícies causadas pelo fogo. E sabemos que este depósito espesso de cinzas não pode ter sido provocado pelo uso de fogo doméstico, portanto foi um grande incêndio. Ao lado da torre de defesa da cidade, os arqueólogos encontraram outras provas do desastre. Restos humanos não enterrados. Estamos aqui ao lado da torre. Esqueletos foram encontrados nesta área e acreditamos que eram de pessoas que foram esmagadas quando a torre desabou. Elas ficaram encobertas pelo entulho. Os ossos esmagados revelam uma possível causa para o incêndio. Os ossos foram examinados pelo antropólogo físico. Sua conclusão foi de que essas pessoas foram esmagadas em um terremoto. Há 4.500 anos, um terremoto devastador atingiu Numeira. A torre de defesa e as muralhas da cidade desabaram e houve um incêndio enorme. Esse não foi o primeiro ou o último terremoto a aterrorizar as pessoas que viviam próximas do Mar Morto. Pequenos tremores ocorrem diariamente na região, e aproximadamente a cada século há um de grandes proporções. O motivo pelo qual esta região é tão instável geologicamente é que ela fica sobre a junção de duas placas tectônicas, dois grandes pedaços da crosta terrestre. E nas proximidades do Mar Morto não é preciso procurar muito para encontrar o enxofre da história. Quanto ao uso da frase fogo e enxofre, a origem do fogo é bastante óbvia. Quanto ao enxofre, é exatamente isso. De forma que estamos falando de fogo e enxofre juntos. O enxofre, tanto na forma sólida quanto gasosa, ocorre naturalmente na região e é altamente inflamável. Quando a Bíblia fala de fogo e enxofre, o que ela está descrevendo é exatamente isto. Os antigos habitantes da região estavam familiarizados com esse tipo de pedra. E é por isso que ela é citada na Bíblia. Hoje em dia, nossas próprias catástrofes poderiam inspirar uma nova série de lendas escritas. E se as previsões estiverem corretas, cidades da Califórnia terão muito sobre o que escrever. Na antiguidade, um terremoto destrói a paisagem e desencadeia um incêndio que consome tudo à sua volta. Duas cidades ficam em ruínas. Bab-edrá e Numeira podem muito bem ter inspirado a lenda de Sodoma e Gomorra, uma das histórias de destruição mais famosas da Bíblia. Numeira aparentemente foi destruída antes de Bab-edrá. Elas não foram destruídas ao mesmo tempo. Dito isso, pessoas que estivessem passando pelo extremo sul do Mar Morto por volta de, digamos, 1800 a.C., podem ter visto as ruínas de Bab-edrá e Numeira ali abandonadas séculos depois de terem sido destruídas. E elas podem ter perguntado: "Ei, o que aconteceu ali?" "Ah, naquela cidade havia muito pecado e os deuses a destruíram." Numeira tinha centenas de habitantes quando o terremoto selou seu destino. As tragédias no Haiti e no Chile em 2010 mostram que os terremotos modernos podem ameaçar milhões de pessoas. Como no mundo moderno temos centros urbanos muito mais populosos do que existiram nos tempos antigos, a escala de devastação seria praticamente inimaginável e ultrapassaria em muito qualquer coisa que poderia acontecer em tempos bíblicos. A costa oeste dos Estados Unidos deveria ouvir os alertas do passado e do presente. Assim como a região do Mar Morto, o litoral da Califórnia repousa sobre uma falha geológica que separa duas grandes placas tectônicas. A falha de San Andreas é uma das falhas mais ativas no mundo inteiro. Ela passa por San Diego, ela atravessa Los Angeles, ela atravessa São Francisco. As duas placas estão em movimento.
A pressão se acumula quando as placas raspam uma na outra. E, ocasionalmente, essa força é liberada de repente, com intensidade espetacular na forma de terremoto. Nos próximos 30 anos, há 99% de chance de a Califórnia ser atingida por um terremoto que terá intensidade de pelo menos 6,7 na escala Richter. Os geólogos concordam que o sul da Califórnia, onde fica a famosa cidade de Los Angeles, é a área mais ameaçada. O sul da Califórnia é uma das regiões mais populosas dos Estados Unidos. De fato, é a segunda área mais populosa e tem mais de 24 milhões de habitantes. Um mega terremoto na região, segundo as previsões, já está cerca de 150 anos atrasado. E os resultados do próximo grande abalo seriam desastrosos. Temos a infraestrutura de energia elétrica e água com redes que passam constantemente pelas cidades. E, por exemplo, se um terremoto arrebentar canos de gás e canos de água, incêndios enormes irão irromper de repente e inundações podem acontecer. Um terremoto continua sendo difícil de prever e impossível de impedir. A única coisa que a Califórnia pode fazer é esperar. Terremotos, supervulcões, mega enchentes. Se qualquer uma dessas terríveis catástrofes se abatesse sobre nosso planeta, poderíamos imaginar que os últimos dias estão próximos. E é o último livro da Bíblia que nos diz pelo que esperar. É realmente muito difícil interpretar o livro do Apocalipse. Foi um sonho? Foi realidade? O que aconteceu? O Apocalipse é uma profecia terrível diante da qual as outras catástrofes da Bíblia parecem brincadeira de criança. E quem traz essa onda de horrores são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Guerra, fome, doença e morte assolam a terra. Reina a escuridão. Até as estrelas caem do céu. E é essa parte da profecia que, segundo os astrofísicos, devemos levar a sério. Em muitas religiões falamos sobre estrelas que caem do céu e, de fato, talvez o único evento que poderia destruir toda a vida na Terra instantaneamente vem do espaço sideral. O golpe final poderá nos atingir vindo do céu, literalmente. O Apocalipse é o último livro da Bíblia e para muitos é também um vislumbre de como será o fim dos nossos dias. Mas o Apocalipse também descreve um futuro em que o céu se volta contra o planeta Terra. Apocalipse, capítulo 6, versículo 13. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda manchou-se de sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Hoje, essa passagem evoca uma série de ameaças reais à vida no planeta. Existe a possibilidade de colisões de asteroides, a possibilidade do impacto de cometas, que poderiam talvez exterminar toda a vida na Terra em questão de minutos. Talvez tenhamos o mesmo destino que os dinossauros. Há 65 milhões de anos, um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro caiu do céu, atingindo a península de Yucatán, levando todos eles à extinção. A dimensão desse cataclismo está além de qualquer coisa que podemos facilmente imaginar. O tamanho desse evento gigantesco foi tal que ele aparentemente matou praticamente a metade das espécies do planeta. Se já aconteceu uma vez, há boas chances de acontecer novamente. Apophis é um enorme asteroide.
Ele tem cerca de 300 metros de diâmetro. É mais ou menos do tamanho do estádio Rose Bowl. Se esse objeto se precipitasse sobre a Terra, o impacto teria a força de 100 mil bombas iguais à de Hiroshima. Em 2029, Apophis passará tão perto da Terra que poderá ser visto de binóculo. O asteroide chegará a 29 mil quilômetros da Terra, uma distância menor que a de alguns de nossos próprios satélites. Dependendo de como ele contornar a Terra, haverá uma segunda passagem em 2036. E a essa altura não sabemos se haverá um impacto ou não. As estimativas mais recentes mostram que a probabilidade de impacto é de 1 em 100 mil. Mas na realidade não sabemos. É muito difícil falarmos em prever com precisão o trajeto de um objeto destruidor de planetas. Há outras ameaças vindas do espaço sideral que poderiam colocar em risco não só a vida na Terra, como a própria Terra. Um evento que poderia literalmente acabar com a vida no planeta seria uma explosão de raios gama. Não saberemos se ela vier na nossa direção porque a radiação da explosão viaja à velocidade da luz. Você pode estar pendurando roupa certo dia, colocando no varal, olhar para o céu e ver uma bola de fogo vindo na sua direção. Mas não vai ter tempo de saber o que aconteceu. Não haveria praticamente qualquer aviso. Das primeiras páginas do Gênesis ao final do Apocalipse, a Bíblia expõe uma lista assustadora de possíveis sentenças de morte para a humanidade. Mas mesmo que consigamos nos desviar de todas essas balas sobrenaturais, há uma que não podemos evitar. A Bíblia diz: do pó viestes, ao pó retornarás. Nós físicos dizemos: do pó das estrelas viemos e ao pó das estrelas retornaremos. Daqui a 5 bilhões de anos teremos nosso último dia bom. Depois disso, o Sol começará a se expandir de uma forma imensa. Se transformará num gigante vermelho. O céu ficará em chamas. Olhando de um lado a outro do horizonte, você verá o Sol ocupando todo o céu. Talvez tenhamos de construir nossa própria arca espacial gigantesca e levantar vela rumo a algum outro porto. Um planeta que seria uma espécie de Monte Ararat em outro sistema solar. É um projeto ambicioso. Homens de todas as eras terão de enfrentar seu próprio bombardeio de desastres naturais. Mas a busca da Bíblia por uma explicação diante da tragédia é um desejo universal. É algo que todos nós partilhamos com os nossos ancestrais e partilharemos com nossos descendentes. Esses são temas que repercutem na consciência humana e mesmo nos temores da humanidade. Tocam diretamente nosso medo primordial, o medo do além-túmulo, do que acontece depois da morte. Por isso, apesar de toda a perspicácia científica que temos hoje, ainda somos um pouco religiosos sobre as coisas, por assim dizer. Ninguém pode prever o que nos aguarda, mas cedo ou tarde, novas histórias sobre desastres serão acrescentadas às antigas, à medida que as gerações futuras forem conhecendo as forças que estão além do controle da humanidade. Versão brasileira, DPN Santos. Para a população da região foi um desastre que só poderia ser interpretado como ira divina. Seria algo como as cataratas do Niágara, mas provavelmente 20 vezes maior devido ao volume de água necessário para atravessar aquela área e encher a bacia. Em 2000, o oceanógrafo Dwight Coleman e sua equipe começaram a mapear o fundo do Mar Negro, em busca de indícios da inundação. O que estamos vendo aqui é um software de visualização. Podemos nos movimentar por aqui e praticamente acompanhar o trajeto do nível do mar na sua subida, à medida que as águas fluíam para dentro do Mar Negro. O canal aberto pela água do mar revela a dimensão do dilúvio. Está bem claro que um canal muito profundo foi aberto quando essa água atravessou o fundo do Mar Negro. Para mim, isso indica que havia um grande volume de água fluindo e que esse fluxo se deu em grande velocidade. Quanto mais rápida a corrente, mais devastadora a inundação.
Mas, em última instância, foi a descoberta de conchas de água doce nas águas salgadas do Mar Negro que resultou na prova concreta do dilúvio. Há 7.400 anos havia moluscos de água doce no Mar Negro. Esta concha, de fato, prova que, em uma determinada época do passado, o Mar Negro era um lago de água doce. E por volta de 6.900 anos atrás foi que apareceu a concha de água salgada mais antiga. Portanto, em algum momento desse período de 500 anos é que a mudança aconteceu. Esse evento cataclísmico mudou a paisagem para sempre. Hoje é ciência. Na época, foi aterrador. Acreditamos que havia talvez milhares de pessoas vivendo às margens do Mar Negro na época do dilúvio. E todas essas pessoas foram desalojadas em consequência da inundação. Para os povos agrícolas primitivos, que viviam às margens do Mar Negro antes disso, seria uma visão inacreditável. E pareceria, de fato, que o dilúvio era um evento mundial. Mas o que teria feito as águas do Mediterrâneo subirem a ponto de inundar as águas doces do Mar Negro? A teoria dos cientistas é de que tudo começou na última era do gelo. O mundo era muito diferente durante a última era do gelo. Antes de mais nada, havia uma camada de gelo como a da Groenlândia, com cerca de 3 quilômetros de espessura, que chegava ao sul à latitude de Chicago ou Nova York. A Bíblia está repleta de punições fabulosas infligidas por um Deus vingativo. Essas lendas de morte e destruição podem não estar apenas no passado da humanidade, mas também no seu futuro. O mundo moderno ainda está sujeito ao mesmo tipo de catástrofe que se lê na Bíblia. Mas se tivermos de enfrentar a ira de Deus novamente, talvez seja muito pior. Inundação, praga, fogo, apocalipse. A ira de Deus. Imagine se o nosso mundo fosse transformado por uma tempestade esmagadora. Um dilúvio de proporções globais que provocasse avalanches de água entre os arranha-céus de Nova York. Uma inundação cataclísmica que varresse a Ásia e as grandes capitais da Europa. Do espaço seria uma visão inimaginável. Um oceano compacto cobrindo completamente todo o planeta. Será que essa grande inundação faz parte do nosso futuro? As páginas da Bíblia são uma verdadeira coleção de catástrofes. Uma análise mais cuidadosa revela que uma série de desastres naturais verdadeiros pode ter inspirado as lendas bíblicas. E que eles ainda estão entre as grandes ameaças que pairam sobre nós nos dias de hoje. A questão é saber se eles voltarão a acontecer e quando isso ocorrerá. Esse tipo de coisa ainda repercute hoje em dia. E, em parte, é porque as pessoas leem a Bíblia como se estivessem nela. Por isso, as catástrofes naturais da Bíblia causam impacto até hoje. E as pessoas talvez ainda tenham um pouco de medo e se perguntem se elas não podem acontecer de novo. Gênesis, capítulo 6, versículo 17. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus cria todo o universo em 6 dias e o destrói nas 10 páginas seguintes. Deus mandou o dilúvio para punir a humanidade, porque as pessoas tornaram-se corruptas, tornaram-se más, e ele quis praticamente começar do zero, quis se livrar de todo mundo, quis que as águas levassem aquelas pessoas para longe.
Acredita-se que há aproximadamente 7.000 anos, uma grande inundação atingiu a região do Mar Negro, cobrindo uma área de cerca de 100.000 quilômetros quadrados. Seria essa a inspiração para a história da ira hídrica de Deus? O Mar Negro fica ao norte da Turquia e está ligado ao Mediterrâneo por um canal chamado Estreito de Bósforo. Mas em 1998, 2 geólogos apresentaram a teoria de que o estreito nem sempre existiu. Segundo essa hipótese, há cerca de 8.000 anos, as águas do Mediterrâneo invadiram de forma catastrófica a bacia do Mar Negro. Quando a represa natural do Bósforo finalmente cedeu, todos os oceanos do mundo estavam empurrando as águas para dentro do Mar Negro. Essa hipótese, conhecida como dilúvio do Mar Negro, sugere que um volume gigantesco de água salgada do Mediterrâneo invadiu o Mar Negro com resultados catastróficos.